Em 2019 parecia praticamente impossível imaginar a Marvel enfrentando qualquer tipo de crise. O lançamento de Vingadores Ultimato não foi só um recorde histórico de bilheteria, foi o topo de um plano de mais de 10 anos que parecia a prova de falhas. Na época dava a impressão de que eles tinham descoberto a fórmula para dominar o cinema para sempre. Só que menos de 10 anos depois a realidade é totalmente diferente. Hoje todo mundo percebe que aquela força absurda sumiu. A Marvel acumulou filmes que penaram para dar lucro, personagens novos que não empolgam ninguém e aquela sensação clara de que a fórmula atual simplesmente esgotou. Ficou um vazio gigantesco no lugar daqueles heróis que lideravam o topo do mundo. E o estúdio precisa desesperadamente de um novo pilar para sustentar toda essa estrutura. E esse pilar são os X-Men. Só que para entender o porquê que isso aconteceu, a gente precisa quebrar um mito. Quem conheceu esse universo pelo cinema acha que os Vingadores sempre foram os donos da pauta, mas nos quadrinhos era o contrário. Nos anos 80 e 90, os X-Men eram os reis incontestáveis. Eles vendiam milhões de gibis, dominavam os brinquedos e tinham as histórias mais populares. Os Vingadores eram o segundo escalão. Só que aí acontece outra coisa. Em 96, a Marvel quase faliu. E para não acabar fechando as portas, a saída foi vender os direitos dos personagens mais valiosos para outros estúdios. O Homem-Aranha foi para a Sony e os X-Men para a Fox. Então, quando o MCU começou em 2008 com o Homem de Ferro, a Marvel não escolheu os Vingadores por estratégia. Ela usou os Vingadores porque eram os heróis que tinham sobrado. O sucesso que veio depois foi um trabalho genial, construindo herói por herói, fazendo filmes solos para depois juntar todo mundo em um grande evento. Só que o problema aparece quando a gente percebe que esse modelo simplesmente saturou e criou um grande impedimento para aquelas pessoas que só querem ir no cinema de vez em quando. As tentativas recentes de substituir o Homem de Ferro, o Capitão América por uma nova leva de heróis isolados esbarraram no nó cego na história. A cronologia da Marvel ficou sufocada por quase 20 anos de acontecimentos. Parece um detalhe, mas esse detalhe muda tudo. Se a Marvel decidisse só jogar os mutantes no universo de hoje, ia cair em furos de roteiros bizarros, afinal, como ninguém nunca ouviu falar da escola do Professor Xavier em 20 anos de incidentes globais? Ficar inventando desculpas para isso a cada filme destrói mais ainda a imersão. Além disso, manter os atores veteranos que restaram com salários astronômicos ficou inviável. Então a Marvel percebeu que precisava limpar o tabuleiro. Ela precisa de um recomeço para colocar atores jovens com contratos longos e salários bem controlados, bem parecidos com o que ela fez na fase 1. E é justamente aqui que a história muda. Os X-Men aparecem como o pilar do mundo que está sendo construído para o pós-reboot. Se você reparar bem, o terreno já está sendo limpo. O sucesso de X-Men 97 preparou o terreno no streaming, mas o teste real veio nos cinemas com Deadpool e Wolverine. A bilheteria gigante provou que o público ainda é fascinado pelos mutantes, e que o Wolverine continua sendo uma máquina de atrair pessoas. A Marvel usou esse filme para mostrar que linhas do tempo podem morrer e para colocar um núcleo mutante de uma vez no jogo principal. Tudo isso fica claro quando a gente olha para o calendário. A estreia de Avengers Doomsday nos cinemas é o começo do clímax dessa saga, que vai dar direto em Secret Wars no ano que vem. E a principal tese nos bastidores da indústria é que a Marvel vai usar essa colisão de universos para dar um soft reboot completo na linha do tempo. O plano de Secret Wars é fazer o universo atual deixar de existir como a gente conhece, para que no dia seguinte a história seja reescrita. Na nova linha do tempo, os mutantes sempre existiram ali. Aquelas perguntas sobre onde eles estavam antes simplesmente somem. E a grande vantagem é que, ao contrário dos Vingadores, os X-Men não precisam de 10 filmes solos para funcionar. Eles não são heróis isolados, eles são uma casa, uma comunidade. É trocar um modelo que cansou baseado em indivíduos por um conceito novo baseado na coletividade de um grupo em si. No fim das contas, quando a gente junta todas as peças, dá pra ver que a Marvel está organizando seu amanhã ao redor dos X-Men, porque essa é a estratégia mais sólida para manter os super-heróis relevantes no cinema. Se a transição para os mutantes não der certo depois desse reset, todo o modelo de universo compartilhado corre o risco de perder o espaço que conquistou nos cinemas. Durante quase 20 anos, a engrenagem inteira girou em torno de uma única pergunta: quem será o próximo Vingador? Mas a partir do momento em que o tabuleiro for resetado, o jogo passa a ser outro. E a pergunta que vai ditar o futuro do entretenimento vai ser: qual será o próximo mutante? Continue por aqui, esse foi mais um vídeo da Shift TV.